Bom, acredito que estamos bem próximos de concluir essa meditação, esse estudo sobre o perigo de tornar-se fatigado na batalha. Se não terminarmos agora, estaremos bem perto. O texto continua dizendo que o caminho, o caminho para evitar o sono quando o gás venenoso enche a sala é correr para o ar fresco e respirar profundamente. Para com Deus e para com a salvação de nossa alma, temos o dever de correr em busca de oxigênio para a alma na crise presente. O que pode impedir todos nós de uma radical reavaliação do nosso estilo de vida atual? Aqui é interessante a gente parar para pensar um pouco que, como a gente estava no vídeo anterior, né, o que podemos fazer para despertar, o que podemos fazer para sair dessa situação. Aqui está a resposta. Para evitar essa atmosfera inebriante, essa atmosfera de um gás sonífero que enche a sala, nós devemos correr para o ar fresco. Nós devemos correr para onde tem o ar fresco e respirar profundamente. E muitas vezes nós corremos para o lado errado. Muitas vezes, ao invés de buscar a palavra viva e verdadeira, a palavra pura, nós vamos buscar interpretações corrompidas e, ao invés de fazer o caminho da solução, para encontrar uma solução, acabamos envolvidos com mais ainda nessa atmosfera inebriante. Eu não sei quantos conhecem a história do Peregrino de John Bunyan, o livro O Peregrino, que teve uma situação que o protagonista, né, o cristão, ele se encontrou, ele se afastou de uma vereda, de um caminho correto. Aqui é uma ilustração para a vida cristã, para a vida de fé. Ele se afastou do caminho que deveria ser percorrido. Ele se afastou do caminho correto, onde ele andaria de forma mais livre, né, de forma mais protegida. Ele se desviou. Muitas vezes ele se desvia do caminho, né, na história do peregrino. Mas uma das partes que ele se desvia, ele encontra um ambiente, uma atmosfera que causava um sono profundo. E nesse sono profundo, ele estava próximo de um local perigoso, vamos supor um abismo, mas que ele não percebia o perigo. O perigo poderia estar muito próximo dele ali, por ele estar sonolento. Ele podia fazer um movimento para um lado ou para o outro e cair no abismo. E não se importando com um perigo tão real, tão fatal, tão próximo, porque ele estava no estado de sonolência. E essa ilustração de sonolência ela é muito fundamental para entender a apostasia dos nossos dias. O caminho para evitar isso é buscar saídas para que possamos respirar. Isso para o bem da nossa alma. Isso para o bem dessa verdade, né, sendo revelada. Para o bem da salvação da nossa alma. Né, que a gente busque esse oxigênio em tempo de crise. Nós estamos em tempo, outro termo aqui, em tempo de crise, em tempo de desvio, em tempo de apostasia, em tempo de sonolência espiritual. E a pergunta é, o que você pode fazer de forma a reavaliar o seu estilo de vida e buscar essa saída? O que você pode fazer? Certas pessoas que você não precisa mais conviver com essas pessoas,
né? Principalmente para quem foi chamado pelo Espírito Santo, para quem foi chamado a caminhar na fé, né? Quais são as pessoas que não estão caminhando na fé com você, e que e muitas vezes te traz para essa contaminação desse ambiente de sonolência. Sejam pessoas do mundo ou pessoas da igreja. Isso é irrelevante. Porque a reação do mundo, o mundo não vai se importar se a igreja estiver dormindo. Ela vai achar, o mundo vai achar até bom. Né? Uma igreja que não incomoda, que não questiona, que não profetiza, que não protesta. Mas quando a gente se refere aos ambientes de igreja, e que a igreja, de forma geral, está passando por essa situação de sonolência, quais são os caminhos, quais são o estilo de vida que devemos ter para que a gente possa despertar, caminhar para o lado do oxigênio, do ar fresco, para respirar profundamente e ajudar outros. E muitos não vão querer ser ajudados. Muitos não irão querer ser ajudados. É preciso rever, irmãos, muita coisa que muitas igrejas já acham que isso é normal. Muitas questões culturais, muitas invencionices culturais que estão na igreja como se fosse uma tradição antiga, verdadeira e plena. E quando alguém questiona, se aparecer um bereano desavisado, essa pessoa vai ser rejeitada. O aviso que o Maurice Hawkes faz é específico para ele. Esse estudo não é para ouvintes do mundo. Esse estudo não é para ímpios. Esse estudo é para aqueles que estão mais sonolentos, descuidados, negligentes. Para isso. E é o que eu digo, muitas vezes eu me encontro nessa situação. E é por isso que esse texto, ele martela minha mente, ele é como uma cicatriz para mim desde o ano 2002. E por isso eu compartilho agora, não porque eu esperei 20 anos para compartilhar esse texto, mas é porque esse texto, com outros textos, que é a sequência desse estudo, é que vão dar todo sentido para eu estar fazendo o que eu estou fazendo. Essa série desse estudo. Olha só o que ele vai dizer aqui. Ao invés de nos reunirmos simplesmente com objetivos sociais, não poderíamos, como crentes, nos reunir para lermos bons livros uns para os outros? Aqui ele está tentando achar uma saída, né? Porque ele mesmo faz a pergunta, ele diz, o que pode ser feito para que a gente possa reavaliar nosso estilo de vida atual? A gente sabe que a cultura brasileira, que é diferente, bem diferente da europeia nesse sentido, são pessoas que não gostam de leitura, mal leem. Eu gosto de leitura, mas nunca fui um leitor exemplar, nem nunca fui um leitor especialista e passei mais de 20 anos afastado de qualquer tipo de leitura. Então, esse tempo perdido é um tempo que não volta mais. Mas, para Deus, né? Nunca é tarde, nada é impossível, e que Deus pode todas as coisas. Então, nesse sentido, ele dá uma solução aqui dizendo que ao invés de nos reunirmos simplesmente com objetivo social, aqui ele pode estar citando um churrasco, um acampamento, um futebol, uma pizza, um encontro, né? Um encontro meramente social. Ele está tentando trazer o seguinte: por que não lermos bons livros uns para os outros?
Interessante que ele está falando isso no ano 2000, não tinha a, o avanço que nós temos hoje em termos de internet, e isso, esse fator que nós temos hoje que ele não tinha, hoje nós estamos numa situação melhor do que a dele um pouco, porque ele teria que criar ele teria que criar uma situação presencial para poder fazer isso, leitura de livro. Hoje nós podemos usar ferramentas digitais, por exemplo, uma videoconferência através de um WhatsApp, através de um Zoom, através de um Google, através do YouTube, através de tantas outras ferramentas, nós podemos fazer tanto ao vivo, né, as lives, quanto fazer gravado. E pela quantidade de livros que foram traduzidos de 20 anos para cá, que temos muito mais livros do que antigamente, esses livros, muitos deles já têm sido feitos estudos pela internet. Né? Ou alguém fez um resumo, ou alguém fez uma pregação em cima daquele livro, ou alguém fez um comentário em cima de um texto, como eu estou fazendo agora. Isso, de certa forma, é uma caminhada na direção do ar fresco. Embora, no meio dessa caminhada, como peregrino, né, naquela caminhada, muitas vezes ele se desvia, ele se distrai. E aí a gente pode ocupar grande parte do nosso tempo com filmes, séries, jogos e tantas outras coisas, mas também creio que temos muitas pessoas que estão ouvindo boas pregações, ouvindo bons livros, embora muitos livros, muitas pregações estão ainda debaixo desse estado de sonolência espiritual. E essa sonolência espiritual ela é contagiante. Então, mesmo que a pessoa vá buscar esses livros ou essas pregações, ela ainda está dentro desse ambiente, dessa sala, desse gás sonífero. E ela tem que ter esse discernimento para entender, para sair disso. Não é? E aí, só o Espírito Santo vai te ensinar a sair disso. E para que lado você vai. E como você vai resolver isso. Aí ele diz que o tempo que nós nos dedicamos a ouvir e assistir tranquilamente a televisão, nós poderíamos estar usando esse tempo para oração secreta, oração individual, a oração familiar, oração coletiva. E muitas vezes não estamos fazendo isso. E isso ele estava citando o fator televisão. Hoje nós temos vários fatores que nos distraem, seja internet, rede social, seja WhatsApp, seja celular, seja multitelas, muitas telas. Se ele tinha no ano 2000 aquela preocupação com a tela da TV, hoje nós temos multitelas. Mas o conceito continua o mesmo. Ao invés de se dedicar tanto a essas telas, por que não buscar mais a oração individual, familiar, coletiva? Aí ele também disse que as horas que nós temos desperdiçado em criticar um pregador, poderíamos usar esse tempo que nós muitas vezes desperdiçamos, usando, criticando um pregador, para usar esse tempo da melhor forma possível, usando em estudos diligentes em livros. Falar em estudos diligentes em livros, o que nós temos hoje, eu já disse isso anteriormente, é que hoje, por exemplo, você entra num aplicativo online em inglês, por exemplo, um Bible Hub, que você entra lá e você tem todos os comentários de todos os versículos de toda a Bíblia. Aí você vai ter uma aba só de comentários, você vai ter uma aba só de dicionário de línguas originais, grego e hebraico. Você vai ter
sermões, você vai ter comentários fragmentados, você vai ter uma infinidade de coisas. Também tem, por exemplo, o software Logos, o Logos ele te dá milhares de ferramentas para que você possa estudar. Então, quer dizer, o problema não é a tecnologia. A tecnologia ela pode ser usada para potencializar o bem. É como uma faca. Uma faca você usa para cortar um pão e se alimentar, ou usa para ferir uma pessoa. O problema não é a ferramenta, o problema não é o instrumento, o problema é o uso que nós estamos fazendo. Não basta criticar o tempo que gastamos com tela, o tempo que gastamos criticando um pregador, e se dedicar, mas sim se dedicar, colocar energia em coisas mais úteis. No caso, nós temos ferramentas e basta o discernimento para colocar nossa energia em coisas mais úteis. Falando em energia em coisas mais úteis, eu lembro que teve uma pesquisa informal que alguns tiveram acesso, outros não, e essa pesquisa informal ela sumiu da internet. Ainda é possível encontrar assim em arquivos de mensagens ou arquivos pessoais, algum PDF, alguma coisa assim, no sentido de que foi feita uma pesquisa, eu não vou citar nomes e nem dar detalhes sobre essa pesquisa, mas muitos sabem o que eu estou falando. Tem uma pesquisa, mais ou menos 10 anos atrás, acredito, que era tipo um questionário para alcançar lideranças de igreja, pastores, presbíteros, professores, enfim, irmãos, enfim, era livre. Mas o objetivo maior era capturar a resposta das pessoas que tinham um conhecimento melhor da situação teológica, eclesiástica. E o que me vem à memória é que o resultado desse questionário, por sinal esse questionário foi retirado assim, por aconselhamento que ele não circulasse, porque isso poderia virar uma arma contra a igreja, e foi até prudente ter acontecido isso. Né? Não temos nada oficial, nada, né, no limbo da internet, deve estar aí no limbo da internet, circulando aí como aqueles lixos de satélite estão circulando ao nosso redor aí no espaço. E esse questionário, ele levantava questões bem indiscretas, assim, bem pessoais. A pessoa não precisava se identificar, mas ela teria algumas perguntas ali bem incômodas, perguntas incômodas. Por exemplo, perguntas relacionadas à sexualidade, perguntas relacionadas à questão de comportamento, de moralidade, de corrupção ou nessa área de sexualidade. E o que mais se destaca, o que mais se destacou, aqui eu quero falar de forma bem resumida, isso já tem um tempo, né, mas nós devemos estar mais ou menos nessa mesma janela temporal, é que o relatório trouxe um alto índice de lideranças evangélicas envolvidas com adultério, pornografia, com falta de ética em várias coisas, por exemplo, questões, né, de disciplina. E isso não era coisa pouca. Atingia uma grande parte. Então, assim, analisando essa pesquisa, lembrando dessa pesquisa hoje, depois de um longo tempo, a pergunta é: será que a situação hoje melhorou ou piorou? Muito provavelmente a situação hoje piorou. Por quê? O acesso a todo esse tipo de comportamento hoje está muito mais acessível. Se antes um pastor que caísse
uma tentação de internet no seu computador, no seu gabinete, ele podia fechar sua porta de gabinete e ter acesso àquilo. Hoje, o acesso é na palma da mão. Então, eu acredito que a situação hoje deve estar bem pior. Isso é uma porta aberta para depois gerar, talvez, contatos não só virtuais, mas reais, ou na igreja ou fora da igreja. Então, assim, isso é algo que não é público e não é detectável pelo radar público, mas que existe. E isso que existe deve ser reavaliado juntamente com todos esses outros problemas, com todos esses outros problemas que foram relacionados nesse estudo. Então, a distração, a ocupação em coisas que não são tão úteis, a falta de foco, a falta de atenção, a procrastinação, a falta de resiliência, a falta de perseverança. Então, quando se junta todos esses pacotes, nós temos um ambiente de sonolência espiritual e apostasia. E como sair disso? Em primeiro lugar, encontrar a direção correta para buscar respirar, buscar se afastar, buscar o ar fresco. Nesse sentido, né, é saber como utilizar melhor coisas que edificam a nossa alma. Nós sabemos, assim como o peregrino de Omúnia, nós muitas vezes caminhamos pela estrada correta. Senhor, muito obrigado por estar na estrada correta, glória a Deus. E de repente uma distração, um desperdício de tempo ou de energia, você se desvia para um lado ou para o outro. Então, assim, o texto do Maurice Roberts, ele conclui essa parte dizendo que uma parte das energias que antes gastamos em recreação e sociabilidade excessiva poderia ser gasta mais produtivamente em visitar viúvas em suas aflições e consolar os abatidos, como está lá em Tiago, capítulo 1, né? Que é até um tema extraído de Tiago, a verdadeira religião. A verdadeira religião é aquela que busca colocar nossa mente, nosso coração em direção, usar essa energia que Deus nos deu. Nós nos movemos e vivemos e existimos por causa dele e usar para ele, para a sua glória e para as coisas produtivas para o reino. No caso, atender os mais fracos, socorrer os mais fracos, consolar os abatidos. Então, nesse sentido, a exortação é que isso deve ser feito, mas muitas vezes, por causa de certas culturas que nós vamos assimilando e achando normal, é que hoje em dia, por citar um exemplo, de algumas igrejas, não de todas, e alguns podem ouvir isso e talvez corrigir, ou talvez nunca vai saber disso, ou talvez o Espírito Santo possa também orientá-los, independente se vão ouvir isso ou não, a corrigirem a sua rota. No sentido de que muitos trabalhos de igreja, por exemplo, cultos de oração, evangelismo e outras ações sociais ou ações, né, mais prediais, mais eclesiásticas ali naquele momento de templo, não precisa ter tanta exposição de mídia, de rede social. Alguém pode questionar, não, mas isso faz parte do trabalho de divulgação da igreja. Mas muitas vezes, nós, por essa situação de atmosfera, de sonolência espiritual, nós estamos caminhando como pessoas artificiais,
como sonâmbulos, como pessoas teatrais, usando nossas máscaras. E muitas vezes, né, nós devemos refletir se realmente vale a pena manter isso, porque isso vai acabar criando uma pressão, um peso, um jugo, que não é para ser carregado. A promessa de Cristo é que nosso jugo é leve. Então, quando nós vamos buscando essa evidência, estar em evidência, buscar uma certa relevância, e muitas vezes a pessoa está numa situação até genuína, prostrada, em oração, e aí a foto daquela pessoa em oração, um momento íntimo com Deus, principalmente em ceia, filmagens de ceia, fotos de pessoa orando. É como se a pessoa dissesse assim, eu tenho orgulho de ser humilde. Isso não existe. Então, é preciso esse discernimento de pequenos ajustes. As pessoas estão ali buscando, saem de suas casas, indo para locais de oração ou locais de evangelismo, e de repente acontece uma situação única, que às vezes algumas pessoas não querem nem se expor e acabam virando mídia, em nome de um marketing, em nome de uma divulgação do trabalho da igreja. Não precisa disso. Não precisa disso. A pregação sendo entregue de forma simples, de forma genuína, de forma sincera, o Espírito Santo vai trabalhar nisso. Não precisa dessas maquiagens. Eu entro naquele ativismo de querer mostrar, né, que eu sou o mais evangelista, que eu sou mais piedoso, que eu sou mais desconhecido. Está tudo errado. Está tudo errado. Então, essa parte dos excessos de mídias públicas e visuais, elas precisam ser revistas. E esse problema não era um problema do tempo do Morris Roberts. Ele criticava, na virada do milênio, o excesso de desvio que as pessoas estavam tendo com a TV ou com filmes. E hoje a coisa está muito mais. Nós estamos em tempo real sendo expostos todo o tempo. Todo o tempo. E acaba até trazendo uma certa normalidade. Só que essa normalidade ela precisa ter o discernimento para saber o que se pode e o que não se pode expor. Né? Não é preciso prestar relatórios para o mundo. A igreja não precisa prestar relatórios para o mundo. A igreja precisa apenas cumprir o seu papel e muitas vezes no cumprimento do seu papel ela incomoda. O mundo chega para ela e diz, não quero viver, eu não quero ver isso. Eu não concordo com isso. E muitas vezes quando a igreja ela age e agrada o mundo, com certeza tem algo errado. Então assim, eu vou deixar esse último parágrafo para encerrar no próximo vídeo e agradeço a vocês que têm acompanhado esse estudo e nós vamos fazer estudos extraordinários, porque esse texto é de 2002, eu tenho um texto de 2004 que vai falar exatamente dos problemas que acontecem mais dentro da igreja em relação às doutrinas, em relação às denominações, a linhagens mais discretas e a denominações e linhagens mais explosivas e por aí vai. Então, até a próxima, pessoal.